Mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pro canal. Tá preparado? Nem eu. Olha quem voltou. Eu, Karina. Olá, olá meu povo. Olá para você que começou a me seguir agora, que caiu aqui nesse vídeo, quero que paraquedas, sem entender nada. Para você que não me conhece, meu nome é Karina. Estou aqui em Portugal há quase 2 anos e fiz um intercâmbio na Irlanda, mais especificamente em Dublin, há uns anos atrás. E agora vim aqui contar pra vocês a minha experiência. Então, bora pro vídeo! Então, bora lá! Como eu disse no vídeo anterior, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva no canal pra gente ficar aqui, ó, bem together, tá bom? Eu ainda não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra cá, mas vamos dando um jeito aqui. Como eu disse no vídeo anterior, o intercâmbio, ele é uma coisa que você precisa sempre, quando você for planejar o seu intercâmbio, o lugar para onde você vai, o quanto você vai gastar, o quanto você precisa ter de dinheiro para você ficar lá durante um período, para você não precisar se preocupar com grana, certo? Então, como eu também já falei, eu fui com 4.000 e poucos euros, que era uma grana que daria para eu ficar lá tranquilinha por mais ou menos, na época, uns 6 meses sem trabalhar. Mas, para você que não sabe, eu sou formada em psicopedagogia, tenho faculdade de pedagogia e tenho a faculdade de psicologia. Ah, mas você largou tudo para ir fazer um intercâmbio? Larguei. E foi a melhor experiência da vida. Cheguei lá, fiquei na casa de família. Dá uma olhada nos outros vídeos que você vai conseguir entender. Fui para essa casa nova, conheci pessoas maravilhosas, pessoas de diversas regiões, pessoas de diversas nacionalidades, e isso fez com que eu crescesse muito. O tempo passa, eu mudei de casa, e nessa outra casa que eu fui morar com a pessoa que eu namorava na época, e com mais 2 amigos, que também moraram comigo na casa anterior. Um morou e o outro não. E assim a vida seguiu. E eu comecei a trabalhar, como eu disse também nos vídeos anteriores, eu comecei a trabalhar numa casa de família, eu cheguei no sábado, eu comecei a trabalhar, comecei a ter contato com a dona da casa, né? Na quarta. Se eu não me engano, acho que na segunda-feira eu já tava trabalhando, foi uma coisa bem rápida. O tempo passou, o que eu tinha que fazer nessa casa? Como eu disse, eram 2 meninas, uma maiorzinha e uma menor. Eu tinha basicamente que chegar, eu tinha que buscar a menor na escola, a escola era uns 6, 7 minutos andando da casa. Tinha que buscar a menor na escola e a maior vinha de ônibus, né? E quando elas chegavam, eu servia o almoço e pronto. Dava uma limpeza ali na casa e foi isso. Nessa casa, eu trabalhei quase 1 ano. A vida segue e assim, mas como você arrumou esse trabalho? Arrumei pelo Facebook, como eu disse pra vocês, o Facebook ele funciona muito bem em Dublin, muito mesmo. E aí o tempo vai passando e você vai vendo, na época eu ganhava 9 euros a hora. Assim que eu comecei a trabalhar lá, eu ganhava 9 euros a hora. Aquilo pra mim, pra trabalhar 20 horas por semana, tava ótimo. Eu ia ganhar aquela grana na semana, uma semana, eu fazia a divisão como? Uma semana eu juntava pra pagar o aluguel, né? Que eu pagava mais ou menos isso de aluguel. E as outras semanas eu guardava. Comprava roupa, comprava sapato. Nunca gastei tanto dinheiro na minha vida com roupa e sapato. Pra quê? Pra nada. Mas isso daí é um outro capítulo. A vida seguiu. Continuei morando nessa casa que era maravilhosa, era bem no centro de Dublin mesmo, com esses meus amigos, com esse meu ex-parceiro. E a vida seguiu. Eu fui vendo, conforme o tempo vai passando, as coisas vão aumentando e você vai vendo que... Eu pensava, poxa, eu estudava de manhã, à tarde eu ia pra essa casa e ali a vida tava só naquilo, sabe? E eu queria mais, eu tava vendo que aquela grana tava sendo pouca coisa pra mim. Então eu pensei, bom, vão vir as férias e eu preciso fazer algo da minha vida. Então o que eu fiz? Quando veio as férias, eu conheci uma moça que ela... não vou lembrar o nome dela agora, mas ela contratava meninas para trabalhar para ela. No quê? Em limpezas. Então,
A limpeza de Dublin, gente, é assim, é muito paninho. Não é igual a gente que joga água em tudo, brasileiros, né, eu digo, joga água em tudo, faz aquele furdunço, não, é muito paninho. Então, eu entrei em contato com ela falou, olha, eu trabalho da seguinte forma, eu pago 10 euros a hora para vocês, para as meninas, né, que trabalham comigo, passo o endereço da cliente, você chega lá, faz a limpeza, a quantidade de horas que a cliente escolhe, e você volta. E no dia, sei lá, todo dia 10, eu pago pra você, você vai anotando a quantidade de horas que você fez, e eu pago pra você a quantidade de horas que você trabalhou. Eu falei, maravilhoso! E assim eu fui. Comecei a trabalhar aqui, trabalhar ali. Detalhe, eu não falava nada em inglês. Como? Como que eu ia? Eu ainda falei pra ela, falei, mas eu não falo nada em inglês. Ela falou, não tem problema, eu vou falar pra cliente. A cliente vai me passar o que ela precisa que você limpe na casa. Eu passo pra você e chegando lá você já sabe o que tem que limpar. É top, é isso. E assim eu fui. Quando eu chegava na casa da cliente, é óbvio que o cliente ele quer conversar, que ele quer falar, que ele quer explicar. E eu não falava nada. Então eu ficava com aquela cara de ok, porque o ok eu sabia falar. Só que o tempo vai passando, você começa o quê? Eu já tinha feito, né, o curso de inglês todo, já tinha pego uma carga de inglês, então o tempo vai passando, você vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tal. Então, a maioria das coisas que os clientes falavam, não tudo, mas ali uns 70% eu já entendia. E aí as coisas vão melhorando. Você vai ouvindo muito aquilo, você vai tentando falar muito, por mais que você não queira, você acaba sendo obrigada a falar um ok, um thank you, um please, uma coisinha, mas você é obrigada a falar. E assim eu fui indo. Eu conheci o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, e aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer uma agenda para que eu conseguisse me situar. Eu tinha um trabalho à tarde e tinha as minhas manhãs livres porque o curso estava de férias. Eu já sabia que eu queria renovar esse curso, porque, voltando a falar aqui do curso rapidinho, o curso de inglês você paga um curso e você tem direito a mais 2 renovações. Então, você chega em Dublin, você vai pagar, já vai estar com o curso pago, né, os 8 meses. Quando acaba esses 8 meses, você já tem que pagar um novo curso. Então, quando eu estava lá, eu já comecei a juntar grana para pagar. 1.100 euros eu paguei numa renovação de curso. Então, paguei esse curso, então eu tinha mais 8 meses para fazer o curso. Então, fiquei 6 meses estudando, 2 meses de férias, fiquei mais ou menos um mês e pouquinho para pagar o curso e fechar, né? Aproveitando mais, dar uma esticadinha nas férias. E depois voltei a estudar. Então, esses 3 meses, quase 4 meses que eu fiquei de férias, foi os meses que eu aproveitei para trabalhar. E assim foi. Nessa casa que eu trabalhava à tarde, eu trabalhava de segunda a sexta. Então eu tinha os sábados e os domingos livres. Então eu fiz o quê? Quando eu voltei a estudar, esses clientes que eu já tinha pego já uma certa confiança, porque tem cliente que quer que você limpe a casa toda semana, tem cliente que é de 15 em 15 dias, tem cliente que é só parte da manhã, tem cliente que é só parte da tarde. Então o tempo vai correndo, você começa a entender, né, o que cada um precisa. E eu já tinha feito a minha agenda. E aí eu fiz o quê? Às vezes eu faltava no curso, que eu não recomendo, porque você precisa ter 80% de attendance, que eles chamam, que é 80% de presença nas aulas. Então você não pode ter tanta falta assim. Se eu não me engano, são 14 faltas. Então, tudo que eu podia encaixar dentro do curso, eu encaixava. E os que eu não conseguia encaixar, eu fazia aos sábados e aos domingos. Teve muitas semanas que eu trabalhei sábado e domingo, porque eu precisava levantar uma grana porque eu tinha acabado de pagar 1.100 euros no curso. Então, eu estava muito apertada. Eu tinha que comer, eu tinha que beber, eu tinha que pagar aluguel, né? Então, assim, eu sempre contei muito com o que eu tinha, não com o que o meu parceiro tinha. Seguimos a vida, consegui pegar bastante contato com esses clientes e aí veio a pandemia. Se não estou enganada, na pandemia não podia fazer renovação de curso, algo parecido. Então eu fiquei sem estudar. Nós ficamos na pandemia durante um longo tempo. E o que aconteceu?
minha agência que eu tava trabalhando, eles quase meio que pararam de trabalhar, porque a gente tinha que realmente ficar trancado dentro de casa, né? A Irlanda teve aquela coisa de que só realmente quem precisava ir trabalhar que estava liberado. Eu fui parada dentro do ônibus e o cara perguntou, né, pra onde que eu tava indo. Eu falei que eu tava indo trabalhar. Ele perguntou do que e eu falei que era de cleaner, né, com limpeza, e ele mandou eu pra casa. Então, assim, foi uma coisa muito complexa na Irlanda e eu não estudei. Então, esse tempo que eu fiquei parada sem estudar, o governo da Irlanda, ele pagava pra gente, no começo, eles pagavam 350 euros por semana, porque a gente não estava trabalhando, a gente tinha que se manter. E depois ele baixou e eu consegui pegar esse benefício para ficar em casa. Então, eu continuei mesmo assim trabalhando em algumas casas. Peguei o contato dos clientes e continuei trabalhando por fora, sem trabalhar na agência. Então, o que que a agência cobrava deles? A agência me pagava 10 euros. A agência cobrava 25, 23, dependendo do cliente, 28. E aí, o tempo foi passando e eu comecei a perceber, né? Porque, assim, em outro país, todo mundo falando outra língua, você acaba perdendo um pouco daquela coisinha, né, do brasileiro. Se é que você me entende. Aí, o tempo passou e eu comecei a pegar. Falei, peraí, se eu tô ganhando 10 e aquele cliente tá pagando 25, vou dar uma conversada aqui com ele. Entrou a pandemia, a empresa meio que fechou, eu estava parada, alguns clientes, tipo, que se lasque a pandemia, né? Mas eu ia de máscara, eu ia com luva, eu ia toda coisadinha. E alguns clientes falaram, não, você consegue vir? Se você conseguir vir, a gente vai estar fora de casa, a gente deixa a chave com você e você faz a limpeza. Quanto que você cobra? Aí eu pensei, agora é minha hora. 15 euros. Isso conversando com a cliente pelo celular. O cliente me mandou mensagem, perguntou se eu ia trabalhar, eu falei que sim. E aí ela falou, olha, a agência não está trabalhando, então eu preciso da limpeza, né? Aqui em casa tem muitas crianças, eu preciso ainda da limpeza. Eu falei, então tá, ela falou, quanto você cobra por fora? 15? Ela falou, 15? Eu falei, sim, ela falou, isso. E eu pensando, meu Deus, eu vou falar 12, né? Vou falar 13. Eu falei, eu vou falar 15. Vamos ver. Eu falei 15 euros, a cliente me mandou aquelas carinhas no WhatsApp, tipo, falei, bom, fui. O primeiro cliente deu bom. E aí eu comecei a fazer isso também por fora, né? As coisas começaram a vida começou a correr e tal, as coisas com relação à pandemia já foram ficando mais brandas. Então a agência voltou a funcionar, só que nisso eu já estava em contato com uns 3, 4 clientes. Porque eu tinha muita vergonha de de mandar uma mensagem para um cliente e falar assim, olha, eu tô trabalhando por fora, não vou mais trabalhar com a agência tal, você não quer me contratar? Eu tinha muita vergonha disso. Ai, bobeira. Olha que tonta. E aí o tempo passou e eu comecei a perceber que era esse o canal. E assim foi. O que eu fiz? Toda vez que eu chegava na casa do cliente, que a agência me mandava, eu pegava e falava, olha, você não pode me passar pelo Google Tradutor mesmo. Você não pode me passar seu contato? E aí a cliente falava, tipo, Aí eu falava, então, eu vou sair da agência, porque lá eles não pagam bem. E realmente não pagavam bem, gente. Trabalhar como cleaner não é uma coisa tão simples, por mais que seja só passar paninho. Não é uma coisa tão simples assim, mas também não é uma coisa pesada. Mas eu achava muito pouco, conversava com as minhas amigas, elas falavam, tô ganhando 12, 13 e eu 10. Certo isso? E assim foi. Comecei a pegar um contato aqui, um contato ali. Quando eu fui ver, eu já não tinha mais espaço na agenda. Eu tinha muito contato de cliente. Porque o que aconteceu? Saí da agência, comecei a trabalhar só para esses clientes ali na minha agendinha. Cada um eu colocava num horário. Mas, nesse tempo todo de pandemia. E um cliente vai passando pro outro e vira aquela loucura. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, fui indicada pela fulana de tal. Aí você falou, oi, não tenho mais espaço. E aí eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. E a grana entrando. Só que o que eu fiz? Os primeiros clientes eu comecei a cobrar 15. Aí eu aumentei para 16 e depois foi para 17, porque eu não sou lesa, né? Então, no finalzinho de tudo, eu tava ganhando 17 euros a hora. Tá bom? E assim fui. Continuei trabalhando à tarde,
para aquela família que me acolheu muito bem e que eu tenho contato com eles até hoje. E continuei trabalhando de manhã, só que a coisa começou a ficar muito apertada, né? E nessa casa de família à tarde eu continuei ganhando 10 euros. Porque ela não aumentou. Mesmo depois de quase um ano trabalhando com ela, ela não aumentou. E aí aquilo já estava começando a ficar muito cansativo, porque eu tinha que, às vezes, tipo, uma ponta de cá trabalhar e depois eu tinha que voltar para ir buscar a criança na escola e tal. E para trabalhar como limpeza era muito melhor, porque colocava meus foninhos no ouvido. Muitas das vezes o cliente não estava em casa ou ele estava saindo para ir trabalhar e eu ficava. Ah, depois você bate a porta e fecha. É nóis. E assim foi, sabe? Então eu fui, conversei lá nessa família, falei que eu não ia mais ficar, que eu tinha arrumado outro trabalho e que eu ia sair. E assim foi. Saí da casa deles e comecei a trabalhar só com cleaner. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Meio que acabou a pandemia, né? Ficou naquele chove no molho de pandemia e tal. E eu peguei e falei assim, olha, eu ainda quero trabalhar com criança, porque é a minha área, a área que eu gosto e tal. Então eu vou mandar uns currículos aqui, porque alguns clientes eu acabei perdendo, porque eu não tinha mais horário. Acabou ficando uma falha aqui, uma falha ali e tal. E aí eu falei, eu vou voltar a trabalhar com crianças. E aí entrei uma única vez num site específico que tem lá na Irlanda, para você conseguir trabalhar, né, como Minder e conseguir o contato de uma brasileira, uma família maravilhosa. Olha, eu tive muita sorte, porque as pessoas com quem eu trabalhei na Irlanda são, assim, pessoas magníficas, são pessoas, assim, que não tenham o que reclamar. Desde os cleaners até as mães que eu trabalhei, assim, são pessoas que eu tenho pra vida, são pessoas que eu tenho contato até hoje. Inclusive uma é cantora. E falei com ela, né? Ela falou, você pode vir aqui em casa pra gente fazer uma entrevista? Eu falei, claro. Era um pouquinho longe da minha casa, mas eu fui. Eram 2 bebês. Gente, que sonho de família. Eram 2 bebês, na hora que eu tava fazendo a entrevista, elas já estavam lá. E é assim, sabe quando você olha e você fala, eu quero muito trabalhar aqui. A casa maravilhosa. O pai só falava inglês, mas a mãe era brasileira, né? As crianças entendiam bem o português, entendiam bem melhor que eu o inglês. Uma ainda era bem bebezinha, a outra já era um pouquinho maiorzinha. E ali eu me concentrei nessa família, diminuí a quantidade de cleaners que eu estava fazendo, até mesmo porque essa família me ofereceu basicamente a mesma coisa. A princípio era para cuidar só da maiorzinha, porque a bebezinha a mãe ainda amamentava. E assim a gente fez o nosso combinado e eu fui. A princípio, se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta, ou era segunda, quinta e quarta, uma coisa assim. E assim a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e eu continuei com eles. E nos dias que eu não estava trabalhando com eles, eu ainda continuava fazendo cleaning. Consegui também um contato de uma mãe de limpeza, de cleaner, né? Na rua da família que eu comecei a trabalhar da primeira vez. A casa da família era aqui e a casa da outra mãe era tipo 4, 5 casas pra baixo. E eu comecei a limpar essa casa e depois ela perguntou se eu cuidava de bebês. Eu falei que sim e também comecei a cuidar dessa bebezinha. Gente, olha, era uma loucura trabalhar como cleaner na semana, mas o tempinho que eu tinha pra ficar com as bebês, cara, era muito bom. Era muito maravilhoso. Juro, eu trabalhei com essas crianças como se realmente fossem meus bebês, como se fossem minhas filhas. Porque é tão gratificante você ver a evolução das crianças. É tão gostoso você ver, assim, a menorzinha que eu cuidei. Hoje eu tenho a mãe no Instagram e eu vejo o quanto ela cresceu, o quanto ela tá fofinha, todas elas, né? E é muito gostoso. É muito gostoso. Eu fazia atividades com ela. Eu ainda tenho algumas fotos, obviamente que eu não vou colocar aqui, né? Mas eu tenho algumas fotos de atividades que eu fiz com a maiorzinha. E ver, sabe, o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu, ver fotos. Hoje eu falo, cara, eu fiz parte de um pouquinho que seja do crescimento dessa bebê. E assim, sempre gostei muito de trabalhar com criança. E essa foi um pouquinho, partezinha da história de que eu tive com essas famílias em Dublin.
Eu não trabalhei em outra coisa, a não ser com isso, na Irlanda. Trabalhei como cleaner, trabalhei como babá. Trabalhei algumas vezes também à noite, para os pais saírem, para os pais passearem, tanto com uma família quanto com a outra. A família das meninas que já são grandes também, ainda tenho contato com elas. Tenho também no meu Instagram, já estão enormes. Já uma tá namorando, a outra já tá ali querendo namorar também. E é isso, né? A parte de trabalho na Irlanda é isso. Ou você trabalha em restaurantes, ou você trabalha como babá, ou você trabalha como cleaner, que não é um trabalho pesado. Gostei muito de trabalhar como cleaner lá. É uma área assim muito ampla, uma área que você consegue realmente, de fato, fazer um bom trabalho. Você chega, você vê aquela casa uma bagunça, daqui a pouco você já vê tudo arrumadinho. Eu particularmente gostei muito. E foi basicamente com isso que eu trabalhei, como babá e como cleaner. Tive algumas propostas para trabalhar em restaurante, mas não me via naquela correria, sabe? Tem que ser muito corrido, você pega muito peso e não foi a minha praia. Mas conheço muitos amigos também que fizeram curso de segurança, que trabalharam em restaurante, que foram trabalhar. Basicamente é isso. As pessoas que eu conheci ali e em fábricas também. Também tem fábricas também. Que também não é pesado. Não são trabalhos assim muito pesados, e também tem muita gente que trabalha com entrega de bicicleta, né? Que tem algumas empresas lá que você faz um cadastro, e se você não conseguir fazer o cadastro, você pega emprestada a conta de uma pessoa, que também não é muito legal, e você vai desenrolando aquilo ali e você consegue trabalhar com entrega. Então, assim, eu consegui tudo sozinha. Entrava nos sites, me desenrolava ali, Google Tradutor, copia e cola, e fui embora. E assim, cara, consegui juntar muita grana na Irlanda, sabe? Consegui mesmo. Foi superação pra mim em tudo. A questão do inglês, a questão do viajar sozinha, a questão do pegar um ônibus sozinha, porque o ônibus lá, ou ele só aceita moedas, ou ele só aceita moedas, ou você tem que ter um cartão, que foi o cartão que eu fiz lá nos primeiros episódios que eu contei. E você fica completamente perdido. Só que assim, se você não enfrentar, se você não falar assim, poxa, eu vou, você nunca vai sair do zero, sabe? Então assim, só vai. Ah, mas o primeiro emprego é difícil. Ah, é difícil. O segundo também, o terceiro também. Tudo vai ser difícil quando você não está na sua zona de conforto. Quando você está num país que não fala a sua língua, quando você está num país que não tem nada parecido com o seu, né? As casas na Irlanda são tudo sem muro, tudo muito seguro. As casas não tem aquela monte de segurança igual tem no Brasil, que a gente tem que fazer muros e muros e muros pra gente se sentir um pouco seguros, né? Então, assim, é outra vida. Desculpa. É outra vida, é outra vibe, e você consegue realmente, de fato, chegar e se sentir seguro no país. Então, essas foram as minhas experiências, as experiências que eu tive na Irlanda, como babá e como cleaner, são experiências, assim, que eu levo pra vida, são experiências maravilhosas. Não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e falar que trabalhei sim com limpeza, ganhei bem lá, e se um dia eu ainda voltar pra Irlanda, eu volto pra fazer isso, porque foi aonde eu consegui dar um up na minha vida, consegui segurar uma grana, consegui morar numa casa boa, sabe? Uma casa legal. E é isso, tá? Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer um vídeo de compra pra vocês, vou trazer perguntinhas com o casal, que meu namorado chega amanhã. E depois eu tento gravar pra vocês mais uma parte de quando eu trouxe os meus primos pra Irlanda e as minhas tias, tá bom? Então é isso. Deixa os comentários, deixa o seu curtiu, compartilha e faz tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, que hoje a minha cabeça tá meio bugada, eu não tô conseguindo lembrar das coisas. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, vamos ficar aqui, ó, bem juntinhos, tá? Eu também tenho um Instagram, se inscreve lá no Instagram pra gente também ficar bem juntinhos. Meu Instagram é cheio de baboseira, é cheio de bobeirada, de humor, de alegria, porque aqui a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter alegria, a gente tem que ter humor, né? Porque a vida já é o quê? Já é É isso, tá? Então, fica aqui comigo, porque nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre esse meu intercâmbio na Irlanda. E os próximos vídeos também vou começar a falar sobre a minha vinda aqui para Portugal, tá bom?
Então é isso, galerinha. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo!